Joãozinho chegou no aeroporto, o obreiro chegou no aeroporto e foi pedir um café. E ele não tinha muito dinheiro. Quando ele foi pagar, ele falou: desse jeito eu não vou conseguir nem embarcar no avião com dinheiro. Só que quando ele entrou no avião, muda a língua, todo mundo começa a falar diferente. Aí vem aquelas aeromoças, né? Os comissários de bordo com a comida, e falava não, porque ele achava que era muito mais caro do que no aeroporto. Chegou na Europa, não quis comer nada porque ele achava que era muito caro. Embarcou de São Paulo, da França para Tóquio, de Tóquio para Nagoya. Quase 40 horas sem comer nada. Chegou lá, amarelo, dizendo: irmão, arruma coisa pra comer que eu tô morrendo de fome. Mas por que você não comeu no avião? Aí ele disse assim: se no aeroporto era tudo muito caro, imagine no avião. Não, irmão, já vem embutido na passagem. O que acontece é que a vida abundante é salvação. Só que Cristo embutiu na passagem cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, eu posso ser doente e ir para o céu? Posso. Eu posso ser pobre e ir para o céu? Posso. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser, porque quem me salva é a fé, e a fé em Cristo. Mas eu posso chegar no céu, no sentido mais dos gaúchos, todo esgualepado, dizendo: Deus, cheguei, graças a Deus, que vida. Só que alguns é perigoso chegar lá, ruas de ouro, já não, aqui não é o meu lugar. Porque ele está tão inconformado com a grandeza que ele acha que aquilo não é o lugar dele. Ele se acostumou tanto com um espírito de miséria que ele não consegue adaptar-se a um pai que é rico, que é grandioso, que criou um universo extremamente grandioso e colocou o homem como a coroa da sua criação e quer que esse homem desfrute do melhor. Então o problema, Deus não designou a minha prosperidade. Deus designou as leis que me levam à minha prosperidade. Só que se eu não aplicar as leis, eu posso morar no céu, mas eu posso viver uma vida de escassez. Mas o que dizer, pastor Alexandre Maciel, de pastores que são ricos e os membros são pobres? Então é isso que eu digo, a ignorância. Isso é complicado, por quê? Porque às vezes eu quero algo para mim, mas deixo de oferecer aos outros. O grande problema é que às vezes pastores que pregam contra a prosperidade, eles pregam contra, mas eles querem, a prosperidade deles eles querem. Eles não querem que outros tenham. Eles pregam, você pode ver, quase todos os pastores que pregam contra a prosperidade têm uma vida boa. Por que não ensinar os membros então a serem prósperos também? Então eles retêm para eles, e isso pode custar um julgamento na vida deles. Eu, por exemplo, ensino a igreja. A única parte da Bíblia que não funciona é aquela que você não aprende. O irmão colocou aqui no comentário, mas a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, e eu concordo com ele. A Bíblia diz que as riquezas que rapidamente vêm, facilmente se vão. Ninguém deve almejar ser rico, mas quando você aplica os princípios da palavra de Deus, automaticamente a riqueza vem. Ou, por exemplo, Salmos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de prosperidade, só para você entender o que é prosperidade. Está aqui, ó, em Salmos 1, o versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água viva, de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa e no seu tempo. E tudo quanto fizer prosperará. Qual que é o exemplo aqui de prosperidade? É uma árvore que dá frutos e que dá sombra. A árvore come do fruto dela? Não. Ela faz sombra para ela mesma? Não. A prosperidade só é prosperidade se for a prosperidade que serve aos outros. Se a minha prosperidade não servir aos outros, ela é antibíblica. Quer ver uma coisa? Um dos textos mais extraordinários. Vamos falar de homens ricos na Bíblia. Abraão, olha o que Deus falou. Gênesis 12, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação, vírgula, mas tu serás uma bênção. Se a minha prosperidade não for para transformar a vida de outras pessoas uma bênção, e não ser um abençoador, ela não vale. Lembra de Jó? Jó era pobre ou era rico? Rico. Agora olha que coisa extraordinária, eu quero ler, porque isso aqui é muito poderoso. Jó era rico. Será que é possível ser rico e ser uma pessoa abençoada? Ser uma bênção? Sim. Quer ver? Jó 29. Vou colocar era rico aqui, ó. E crente, né? Jó fiel, 29. Fiel. Vou colocar aqui só para você ver uma coisa. Ele ainda questiona dizendo assim: diga-me, Senhor, aqui, quando foi com a viúva bateu na minha porta, que eu aqui, ó, não vazio embora. Olha aí. Não, olha aqui que Jó 29, versículo de número
Primeiro fala das qualidades de Jó, mas o 10, ele vai dizer assim, ó. A voz dos pobres se calava e a língua se pegava ao seu paladar. Eu fui o pai dos necessitados. Por mais rico que fosse, eu fui o pai dos necessitados. Na Bíblia, né? Porque tá na, confunde com o presidente aqui, ó, da República. Aqui, ó. Vestia-me da justiça. Ela me servia de vestimento como manto. E diadema era a minha justiça. Olha o que Jó falava. Olha o que Jó está dizendo. Eu me fazia de olhos para o cego. Por mais rico que ele era, se um cego precisasse atravessar a rua, Jó estava lá. Eu sou teus olhos. Se ele precisasse de alguma coisa, Jó estava lá. Eu estou te ajudando. Eu estou vendo por você. Estão tentando te enganar, mas eu estou vendo por você. Então ele não usava da sua grandeza, do seu poder para se auto-vangloriar. Era para ser bênção na vida dos outros. Olha, eu fui os pés do coxo. Se precisasse carregar alguém, ele carregava. Dos necessitados eu era o pai, e das causas do que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quando alguém tentava de alguma forma atrapalhar a vida da outra pessoa com injustiça, Jó entrava lá e dizia, não vai ter injustiça. Quer ver aqui, ó, Jó, leia aí Jó 31, você vai ver, eu estou usando aqui porque eu queria colocar na tela, mas a gente pode ter algumas restrições aqui, ó. Jó 31, olha o que vai dizer Jó 31. Versículo 13 em diante. Olha o que ele vai orar. Vê se neguei justiça aos meus servos e servas quando clamaram a mim. Empregados. O patrão que é injusto com o empregado, ele não é próspero. Ele pode ter dinheiro, mas ele não é próspero. Ele está dizendo, os meus servos clamaram a mim e eu nunca fui injusto para com eles. Ele está orando a Deus. Que farei quando Deus me confrontar? Que responderei? Quando ele me chamar a prestar conta, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vê se atendi os desejos dos pobres, ou se fadiguei os olhos da viúva. Eu nunca deixei os olhos de uma viúva desamparados, já está dizendo. Eu nunca impedi que os pobres tivessem os seus resultados que eles precisavam. Ele vai dizer que quando os pobres precisavam de roupa, ele matava os seus animais e fazia roupa. Quando eles passavam a porta da sua casa, ele colocava na sua mesa para comer. E alguns deles ele colocava dentro da sua própria casa para dormir. Esse era o Jó rico. O homem mais rico, no entanto, usava toda a sua riqueza para servir. Quando a nossa riqueza não serve para servir as pessoas, nós somos os mais inúteis e miseráveis. É aquele moço que teve uma grande colheita e falou, que farei? Aumentarei os meus celeiros, farei celeiros maiores, ajuntarei tudo e direi à minha alma, come, bebe, regala-te. Aí vem a voz do céu e diz, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tu tens feito para quem será? Se a minha riqueza não for para servir as pessoas, então eu não sou rico, eu não sou próspero, eu posso ser rico. Aí não é prosperidade. Então prosperidade é muito além de apenas ter dinheiro.